Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, os irmãos de ambos os planos. Pedimos por gentileza que desliguem o celular ou coloquem no modo silencioso. É com muita alegria que recebemos cada um de vocês na nossa casa espírita. Que possamos, por alguns instantes, deixar as nossas preocupações, as nossas aflições, a nossa correria do dia a dia lá fora, permitindo assim que os nossos corações se abram para aprendizados, para consolo e as reflexões à luz da doutrina espírita na tarde de hoje. Talvez alguns tenham chegado trazendo uma dúvida, uma saudade ou até mesmo um coração cansado. Outros podem estar aqui em busca de um momento de paz. E seja qual for o motivo, sintam-se todos muito acolhidos. Que os bons espíritos nos amparem e que nesta tarde possamos receber aquilo que necessitamos. Que Jesus nos inspire. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Teremos agora as reflexões desta tarde trazidas pelo Ramatiz. Uma boa tarde a todos. Eu já estou me preparando para a noite. Hoje nós queremos fazer uma reflexão a respeito de algo que aconteceu, que está registrado no Evangelho. Está registrado, na verdade, no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. Mas a forma com que Marcos faz essa citação, mostra essa história sobre a cura do cego. A cura do cego Bartimeu. Então eu vou ler aqui, Marcos, de capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Ele relata assim: chegando a Jericó, e ao sair de Jericó, os discípulos e numerosa multidão com Jesus e um cego que sentava-se à beira do caminho pedindo esmolas. Era Timeu, era filho de Timeu, Bartimeu. O prefixo bar, na língua deles, significa filho de.
Então, Bartolomeu, filho de Lomeu. Barrabás, filho de Bás. Então, esse Bar antes significava filho de Timeu. E em algumas explicações que são feitas a respeito dessa parábola, desse conto que aconteceu, ele tem aqueles que buscam falar de que Timeu, na verdade, foi algo inserido do grego, porque é o nome de um livro de Platão em que ele fala a respeito da nossa cegueira de conhecimento. Nesse livro fala da cegueira do conhecimento. Bom, continuando. Bartimeu, ouvindo que era Jesus, começou a gritar as palavras: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então vamos, a primeira pausa aqui. Por que ele disse filho de Davi? Porque desde o Antigo Testamento, os antigos profetas deixaram escrito que o Messias viria da casa de Davi. E Jesus, na sua genealogia, na árvore genealógica de Jesus, pai, avô, porque ele disse filho de Davi. Por que ele não disse filho de José, que era o pai dele? Não, ele disse filho de Davi, exatamente para dizer que sabia que aquele homem, Jesus, era o Messias prometido. Então, continuando. O cego, quando ouviu, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí muitos que estavam no torno do cego mandaram ele ficar quieto, não? Repreenderam ele para que se calasse. Quando repreenderam para que ele se calasse, ele gritou ainda mais forte. E aí Jesus ouviu e disse, parou e disse aos seus discípulos: chamai-o. Então chamaram o cego dizendo: coragem, levanta-te e anda, porque ele te chama. Jogando para o lado a sua capa, levantou-se de um pulo e foi ter com Jesus. E Jesus então lhe perguntou: o que queres que eu faça? Aqui eu já vi algum palestrante falando que parece que Jesus até age com uma certa ironia, porque um cego chega para ele e ele pergunta: o que tu quer que eu faça? Mas o cego podia pedir qualquer coisa para Jesus. Mas o que ele pediu? Mestre, que eu veja. Que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, porque a tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu o seu caminho, seguindo Jesus depois. Mas tem algumas coisas, alguns sinais para a gente colocar aqui. Primeiro, a perseverança desse cego. Ele era cego de nascença.
Mas antes da gente continuar, uma coisa que eu ainda estava falando quando cheguei aqui para o Darcy. No Evangelho segundo o Espiritismo, não tem essa citação, não tem nenhum capítulo, nenhum item que fale sobre esta cura. E por quê? Quando a doutrina espírita começou em 1857, começou com o Livro dos Espíritos. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. Em 1868, são esses 5 livros que estão aqui na frente. Nessa ordem. Em 1868, foi o último dos livros desta codificação que Kardec compilou com o apoio e orientação da espiritualidade superior. O último livro é a Gênese. E nesse livro, a Gênese, sim, que ele é um livro extremamente racional e científico, buscando entender as coisas. O capítulo 13, 14 e 15 desse livro, a Gênese, fala a respeito dos milagres. Se a gente lembrar Jesus de início, quando começou, e é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E se a lei de Deus, ela é uma lei natural, não tem por que a gente pensar em coisas sobrenaturais. E a doutrina espírita, ela tem ensinamentos claros sobre a sobrevivência do espírito depois da morte, do corpo físico. Mas, mesmo assim, muitos precisam de comprovações ou de coisas extraordinárias para poder crer. E um dos exemplos estava junto lá com Jesus. Tomé. Tomé precisou ver para crer. Tomé precisou ver e tocar nas mãos de Jesus para crer que ele estava ali presente 3 dias depois da sua crucificação. Teve que tocar. Os outros creram, porque Jesus tinha dito, e também os profetas anteriores, muitos já tinham falado que o Messias iria morrer e ressuscitar, ressurgir no 3º dia. Mas Tomé precisou tocar em Jesus para crer. Então, esse cego que gritou: Jesus, filho de Davi, ele sabia que estava falando com aquele que tinha o poder necessário para tirar aquela cegueira que ele tinha. Nós temos ouvido, temos visto muitos casos de curas espirituais. Muitos já fizeram cirurgias espirituais à distância, e foram curados.
E isso tudo, a espiritualidade tem, quando necessário e justo, tem a possibilidade de promover essas curas, e não é sobrenatural. Não é sobrenatural. É natural. Assim como é natural a eletricidade. Ela vem de um magnetismo. No momento em que o homem conseguiu entender como é que se processava e como é que se gerava eletricidade, ele começou a utilizar isto que é uma lei natural de magnetismo. É natural. Qualquer pessoa, não vão fazer isso em casa, como se diz, mas qualquer pessoa que enrolar um bocado de fio de cobre e passar pelo meio de um campo magnético de um ímã, gera eletricidade. Qualquer um. Qualquer pessoa. Então, como Jesus disse, não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Então Jesus fazia essas coisas com a utilização da sua capacidade de entendimento das forças naturais da vida. E aí tem essa questão que a gente pode falar de forma racional. Mas tem outra face dessa história também, que é a força da fé. Porque Jesus foi claro: a tua fé te curou. Todo mundo conhece o ditado popular aquele? A fé cura e a cisma mata. É um ditado popular que é bem verdade. Se a pessoa começar a cismar que está doente, ele cria um campo negativo, magnético em torno de si, que vai atrair coisas ruins para ele. É natural isso, não é sobrenatural. E com estes campos magnéticos negativos é que a gente se sente muitas vezes naquelas tristezas que não têm explicação, naquelas dores que não têm explicação, naquelas depressões que não conseguem ter explicação racional. Mas está tudo dentro da nossa própria visão de vida. E aí é que é importante. Visão de vida. O que esse cego queria? Ver. Mas ele não queria ver só o mundo físico. Ele queria ver mais. E nós? Quantas vezes nós passamos por pessoas dormindo embaixo de marquise e não vemos? Eles estão lá, passando por dificuldades, mas a gente não vê, porque o que a gente vê é o caminho que a gente tem que seguir, porque tem que ir em tal lugar. Então, nós temos muitas vezes uma visão muito seletiva da vida. Nós não vemos a dor alheia. Agora há pouco, a Vanja me falou que nós ganhamos um saco de 60 quilos de arroz para doação. Não se sabe quem deu, né? Mas está ali. Isso ajuda muita gente. Mas nós, muitas vezes, e a gente seguido conversa aqui,
que nós precisamos dizer o que está acontecendo aqui. Quando a gente agradece o quilo de alimento que trazem, a gente agradece porque 1 quilo de alimento na casa de todos nós aqui não faz muita diferença. Mas uns quilos, 1 quilo de cada, faz muita diferença na vida de muita gente que com um tempo desses, chuva, esse tempo ruim entre aspas, porque tudo na vida tem algo a ser observado, mas muita gente com este tempo não consegue trabalho, não consegue serviço. E muitas famílias dependem de pessoas que em muitas situações não conseguem trabalhar com este tempo. O que tudo isso tem a ver com a cura do cego Bartimeu? Pois então, no tempo de Jesus, a fé era cega. Hoje, a doutrina espírita nos traz uma fé raciocinada para que a gente possa compreender que nós não estamos fadados à morte. Este corpo que cada um de nós aqui presentes fisicamente, porque tem os que estão presentes aqui espiritualmente também, mas este corpo que nós estamos utilizando é como uma vestimenta. Nós vamos abandonar esse corpo como abandonamos a nossa roupa também. Mas a doutrina espírita nos mostra que nós estamos além, nós somos além disto que está aqui. Além do que nossos olhos enxergam. O que morre é o corpo. O espírito continua vivo. O espírito é imortal. Todos aqueles que já passaram pelo fenômeno da morte, que são nossos queridos, que nós amamos, estão do outro lado. Às vezes muito perto. Quem, por acaso, vê essa novela Quem Ama Cuida, ontem foi mostrou uma coisa muito interessante. Aquela mãe que aparece para o personagem do Tony Ramos, aquela mulher que aparece, é um espírito que disse que seguidamente está perto do seu filho, mas ele só sente ela, mas não vê. Então, nós precisamos aprender. Não precisamos sair a ver espírito por aí. Não é isso. Mas nós precisamos ver mais profundamente o que está em torno de nós e que é possível que a gente possa servir melhor. Amar mais. Ajudar mais. Reclamar menos. Porque nós costumamos reclamar muito quando a coisa está difícil para a gente. E aí aquelas exclamações, Deus esqueceu de mim. Não. Nós é que estamos com a nossa visão turbada. Nós ainda não botamos o óculos da espiritualidade para começar a ver coisas que sejam para a nossa evolução. Se nós pegarmos agora um livro que seja muito específico sobre uma área da medicina, creio que não tem ninguém da área da medicina aqui, mas a gente vai abrir, vai ler e não vai entender nada.
daquilo ali. Por quê? Nós somos cegos? Não. Mas nós não temos o preparo intelectual para entender aquilo ali. E muitas vezes a vida nos traz provas que nós não temos capacidade espiritual de ver. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que Jesus disse: quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Uma coisa é ver, outra é enxergar. Enxergar, quem não é cego, enxerga. Agora, ver realmente, a gente pode enxergar uma pessoa que está assim, cabisbaixa, coisa assim. Enxerga a pessoa. Mas quando a pessoa começa a se importar, vem cá, por que tu tá assim? Por que tu tá... Começa a ver a pessoa, em vez de só enxergar. Porque aí procura ter uma outra visão de vida, de mundo. Então, para não me estender demais, eu vou pegar dois textos aqui, muito interessantes, porque eu falei a respeito da tal da capa que o cego Bartimeu, no momento em que disseram para ele, vem que ele te chama, ele largou a capa. Que capa era essa? Ele era mendigo. Cego, não podia fazer nada, ele tinha que mendigar para viver. E na época, oficialmente, era dado a tal da capa da mendicância. Aquela capa dava para ele a possibilidade dele estar no lugar que quisesse pedindo. Era lei da época, lei humana. E ele largou a sua capa e já saiu. Ele largou aquela capa que lhe dava a possibilidade de mendigar. E Emmanuel, no livro Capas, através da psicografia do Chico, coloca: o Evangelho de Marcos apresenta uma interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação com o Mestre, ele lança fora de si a capa, correndo ao encontro dele, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Este ato precioso não é um grande símbolo? As pessoas humanas no mundo usam as capas mais diversas. Existem capas de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência às suas capas de santos. Raros são aqueles que não colam no rosto a máscara da própria conveniência. A luta humana permanece repleta de requisições variadas e é imprescindível atender à movimentação da vida. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para receber benefícios duradouros para o espírito, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se a Ele, ao Senhor, tal qual é, sem títulos efêmeros, sem fortuna material, sem uma exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita.
Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, ao Mestre, assim como o cego de Jericó, sem mais nem menos, com muita fé. E também do Antônio Luiz Saião, que escreveu um livro intitulado Elucidações Evangélicas à Luz da Doutrina Espírita. Ele diz, para encerrar: cegos que somos do coração e da inteligência, digamos com fé: Senhor, que os nossos olhos se abram e recobraremos a visão moral e espiritual. Digamos ainda mais com fé: Mestre, faz com que eu veja, e veremos, porque a luz que esta doutrina espírita nos traz clareará as trevas que nos envolvem, projetando seus raios de luz na estrada reta e segura que temos que percorrer. Então, que saibamos pedir luz para os nossos espíritos, para entender todos os porquês e os comos viver neste mundo.